Saudações, mentes jurídicas! Está no ar mais um episódio do Conclusos, um podcast sobre ética, estratégia e técnica no direito. A advocacia criminal, ela exige muito de nós. Ela exige conhecimento técnico, ela exige aperfeiçoamento emocional, ela exige muita coragem. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a advocacia criminal, só que de um prisma mais sensível, um prisma com mais sutileza, um prisma muito diferente daquilo que eu, Danilo, estou acostumado a ver, evidentemente, por questões de gênero. Eu estou aqui com duas profissionais espetaculares, minhas convidadas de honra, doutora Giovana Casemiro e doutora Camila Moura. Sejam muito bem-vindas, minhas amigas. Muito obrigada, Danilo. Muito obrigada, doutor Danilo. Obrigada pelo convite. Estamos aí à disposição sempre. É uma honra ter vocês duas aqui. Como eu disse para vocês antes de começar a gravação, é o primeiro episódio que eu tenho duas convidadas. Aliás, não é que eu tenho duas convidadas. Foi a primeira vez que eu convidei duas pessoas, não tive nem dois convidados. Tá? Eu deixei para um episódio especial para ter, pela primeira vez, dois convidados, mais propriamente duas convidadas. E eu queria, antes de começar, falar um pouquinho de vocês, tá? Para os nossos convidados. E eu vou falar um pouquinho da Gi, porque agora é Gi, é K, doutor, a gente esquece, tá bom? Eu vou falar da K primeiro, K. Advogada criminalista, coordenadora do curso de Direito da Unifage, mestranda em Direito, Justiça e Desenvolvimento. Secretária estadual da Abracrim São Paulo. Co-presidente regional da UNA, professora de Penal e Processo Penal. E o mais importante, mãe da Alice e da Melissa. E a Gi, advogada criminalista, pós-graduada em Direito Penal Econômico, Direitos Humanos e Direito Processual. Professora de pós-graduação na PUC Campinas e na graduação da Unitá. Que honra, hein? Que honra! E eu vou começar perguntando para vocês por que vocês se meteram na advocacia criminal? Olha, Dan. Agora Dan, né? Estamos em casa, é assim. Olha, na verdade, eu acho que eu já nasci criminalista. Não foi nem uma escolha minha. Parece que eu acho que a advocacia criminal me escolheu. Eu venho de uma família, minha mãe, né, esteve sempre na área jurídica, foi escrevente por muitos anos, em São Paulo, Campinas e Jaguariúna, e eu vivi no fórum. Você vivia no fórum? Vivi no fórum, eu cresci no fórum. Ouvido falar de processo? Não, e aqui o Palácio de Justiça aqui em Campinas, ali foi minha infância, então os corredores, os elevadores, eu brincava ali. Que legal. Pois é. E aí, o sonho da minha mãe era que eu fosse juíza. E ela vivia falando na minha cabeça: não, filha, você vai ser juíza, você vai ser juíza. Eu não sei se foi só para contrariar que eu resolvi, não, vou ser advogada. E o criminal, na verdade, o penal, para mim sempre foi muito apaixonante. Desde muito nova, eu assistia júri. Então, eu saía da escola, eu perdia a aula para descer, na época, em Jaguariúna, era no Centro Cultural, para ver júri. Eu passava a tarde ali, vendo júri. A leitura minha, na adolescência, é o caso dos Exploradores de Caverna. Então, assim... Você assistiu muito filme de júri também? Filme Até de hoje? júri, toda hora. O criminal mesmo. É algo que me encantou. E olha que engraçado, né? Adolescente, vendo júri, eu já focava ali. Por que aquele cara tá sentado ali? O que aconteceu? Qual é a história por trás deste fato? O que aconteceu pra gente chegar aqui? E isso foi que me escolheu. Ali eu já sabia. Você foi escolhida? Foi. Pela advocacia criminal, especialmente pelo júri? Pelo júri. Hoje, assim, deu uns aninhos que a gente tá já advogando, né? Mas o que me pegou mesmo foi o júri, que foi a porta de entrada. Mas ter esse olhar, assim, para aquele cidadão que está respondendo a um processo, eu acho que foi o que me pegou. Entender o que aconteceu de verdade. Porque ninguém sai de casa assim, do nada e pronto. Tem uma história. Tudo tem uma história. Tem um contexto, né? Tem um contexto. E você, Gi, por que você escolheu a advocacia criminal? A minha percepção foi bem parecida com a da Cá, na verdade.
eu escolhi a advocacia criminal porque no primeiro semestre do curso de Direito, eu fui ver um júri do Dr. Torres, que à época presidia a vara do júri aqui em Campinas. Ele deu aula para você? Ele não deu aula para mim, não foi meu professor na faculdade. E foi bem no comecinho, né? No primeiro semestre, eu fui assistir, estava o Torres presidindo e o Dr. Silvares enquanto promotor à época. E aquilo para mim foi uma coisa magnífica, incrível, né? Mas o que me chamou muita atenção foi a humanidade em que o Torres trouxe para aquele plenário e principalmente para a pessoa que estava sendo julgada. Tá. E eu acho que foi uma mistura de sensação do que aquele lugar me passou enquanto justiça, enquanto direito, mas também da sensibilidade e da empatia do Torres com aquela pessoa. Mesmo sendo acusada ali Mesmo naquele sendo momento de um acusada. crime extremamente grave, né? Exatamente. Então, eu tive essa primeira impressão, né? Eu não vi uma audiência antes, eu não vi nada antes, né? O meu primeiro contato, de fato, foi com o Tribunal do Júri. E, pelo Torres, eu entendi naquele momento que eu queria poder, em algum momento da minha vida, fazer ou ter a mesma empatia com aquelas pessoas. Então, essa foi o que definiu a minha escolha. Que legal. Você sabe que assim, eu também na época da faculdade, sempre tive comigo que eu ia ser criminalista. Sempre gostei dos filmes, dos livros que envolviam a advocacia criminal. Mas eu nunca fiz estágio na área criminal. Para falar que eu nunca fiz estágio, eu fiz um pouquinho na VEC, mas que é um contexto totalmente diferente, na execução penal. Eu fiz na P1. E, assim, não é a fase de conhecimento, não é aquilo que, pelo menos 95, 99% da advocacia criminal faz, né? Que é a fase de conhecimento, não na fase de execução. E eu comecei a advogar também, assim, no dia a dia, na teoria, e na época, né, não era não era como é hoje. Hoje parece que é mais fácil das pessoas chegarem até você. Sim. Do mesmo jeito que é mais fácil nós chegarmos em advogados renomados para fazer perguntas, tirar dúvidas mais complexas, né? Naquela época você não tinha essa proximidade, né? Você tirar dúvida para saber se na prática você aplica aquilo que está escrito nos livros, né? Então não tinha rede social, esses canais de comunicação. Hoje pelo WhatsApp você tem o telefone de qualquer um, né? Que tá num grupo, por exemplo, da Bracrim, que eu já fui da Bracrim. Você tem o nome das maiores personalidades do direito lá, então você consegue contato com essas pessoas, né? Mas eu queria falar uma coisa para vocês, que não tá na pauta aqui. Vocês sabiam, assim, eu sempre achei que eu fosse um tribuno do júri, eu também. Não era só advocacia criminal, era tribunal do júri. Mas a vida me levou pro penal econômico de uma forma, e a Gi sabe, né? Nós trabalhamos juntos. Que se acredita, cara, você não sabe dessa história, o público talvez, grande parte não sabe. Mas eu hoje lá no escritório, eu não faço parte da equipe de júri. Tá fora. Eu abri mão por dois motivos. E eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. Dois motivos. O primeiro, porque eu, assim, caí de cabeça na área do penal econômico, tá? E eu acho que a gente tem muita coisa. Hoje é o especialista do especialista, né? E a área do penal econômico, ela exige demais, porque ela exige também conhecimentos acessórios ao direito penal, né? A área interdisciplinar. Então, você precisa saber um pouquinho de direito societário, você precisa saber um pouquinho de direito tributário, você precisa saber um pouquinho de licitação, direito administrativo. E isso já me consome demais. Só que eu acho que o que mais pegou em mim, que me afastou do júri, pelo menos da segunda fase do plenário, é que eu não acredito no júri. A gente até fica triste quando eu falo isso naqueles cafezinhos. Toda vez me decepciona um pouquinho quando ele fala. Eu não acredito no júri. Parece que é a primeira vez que eu escuto. Sabe por que eu não acredito no júri? E aí eu quero ouvir vocês. Eu não acredito no júri porque eu não acredito em decisões que porque sim é sim, porque não é não, entendeu? Então, assim, o jurado ele julga por motivos que a gente não sabe por que ele julgou. Ele julga porque ele pode ter ido com a cara do promotor, ele pode ter ido com a cara do advogado, principalmente com a cara do promotor, que em grande parte das comarcas, ou da promotora, lógico, grande parte das comarcas é um promotor atuante no júri, que está sempre ali, já conhece de outros plenários,
né? Isso também pode ter um revés para acusação em algumas situações em que o advogado é sempre da cidade, faz aquele júri constantemente, e um promotor é substituto, né? E muitas vezes o promotor é de outro estado e o advogado é daquela cidade. E esses fatores pesam e que não diz respeito necessariamente sobre o fato, sobre o que aquela pessoa fez ou deixou de fazer. E mais, a gente tem um problema grande aqui, né, no procedimento de júri no Brasil, ao meu ver um problema, que o jurado fica incomunicável. Então, é diferente do sistema dos Estados Unidos, por exemplo, que eu tenho 12 e a votação tem que ser unânime, porque eles discutem, eles debatem entre eles, né? E aquele filme 12 Homens de uma Sentença mostra tudo isso, mostra muito isso. E tem algumas outras séries boas, né? Vocês lembraram o nome, depois vocês falam pro pessoal aqui na Netflix, acho que é O Jurado, tem algumas séries legais que mostra o poder de persuasão de um jurado e fala, pô, mas você não percebeu esse ponto aqui? O que você acha sobre isso? Eu acho muito perigoso no Brasil. Eu queria ouvir a opinião de vocês, mas antes disso, eu vou deixar um recado muito importante para você. Mente Jurídica, você está gostando do nosso episódio? Aperta lá o botãozinho da notificação para você ficar par das nossas novidades. Vai lá no histórico, veja se tem algum episódio com algum convidado muito especial, com algum tema que te interessa. Curta, compartilhe com algum colega, comente nos dando sugestões sobre temas que a gente possa vir tratar aqui no Conclusos. Vamos caminhar juntos com ética, estratégia e técnica no direito. Agora, vamos voltar lá para o nosso episódio. Voltando agora, eu quero a opinião de vocês. O que vocês acham do procedimento do júri? Vocês acham que é a forma mais adequada a gente se aproximar de uma decisão justa? Eu concordo com você, Danilo, no ponto de vista de que, de fato, o Tribunal do Júri ele precisa de readequações aqui no Brasil. Então, ele precisa passar por algumas modificações. Mas eu ainda defendo que é uma forma justa de julgamento, apesar dos pesares, né? Eu acho que há situações do dia a dia que levam uma pessoa a cometer aquele crime que talvez o magistrado que não faz parte da bolha de sociedade que aquela pessoa que está no banco dos réus faz, talvez não consiga compreender de fato aquilo que passou pela cabeça dele. E quando a gente escolhe jurados que estão em todos os níveis da sociedade, a gente consegue se aproximar de uma justiça que talvez o magistrado não possa passar, né? Muitas das vezes a gente tem pessoas no banco dos réus que cometeu aquele delito ou fez aquele ato, mas que há um histórico de crescimento, de família, de estrutura ou de falta de estrutura, que o magistrado não, por muitas das vezes, não vai entender, né? Porque ele nunca teve que passar por aquilo, porque ele nunca se aproximou daquilo e ele nunca quis ver aquilo, né? E ali no banco dos jurados, por sua vez, pode ter pessoas que tenham se aproximado dessa história ou tenham vivenciado aquela mesma história muito próximo. Aí vai da habilidade da defesa poder, Exatamente, entre as suas escolhas, escolher pessoa que acredita que tenha uma visão social que possa entender a sua tese. Exatamente. Então, o meu ponto de vista eu é concordo esse. com a gente nesse sentido. Eu acredito no júri, acredito na decisão dos jurados, no sentido de que é a forma mais democrática de entregar a justiça para aquela pessoa que está sentada no banco dos réus. E eu digo isso por quê? Porque ele vai ser julgado pelos seus pares. E esse julgamento não é técnico, né? Muitas vezes técnico, claro, técnico da habilidade de defesa, e a gente vai em várias camadas, na defesa ou na acusação, a técnica em várias camadas, mas o que eu falo é que o jurado não é técnico, né? Então, ele sai daquele lugar em que o magistrado, né, senta no sentido de conhecimento da lei e para determinar única e exclusivamente no direito positivado se é aquela decisão que tem que ser tomada, enquanto que o jurado não, ele não tem esse espelho, ele não tem essa lente. O jurado não tem a lente técnica do direito. Ele é da sociedade. Então, porque é um crime grave, é um dos que mais aflige, é o que causa temor, né, social, quando você entrega à própria sociedade a possibilidade de julgar o seu par, é a maneira democrática de exercer a justiça. Porque
Se é um magistrado, pura e simplesmente, assim, vários casos eu já vi já pensei que, olha, se isso aqui for julgado por um magistrado, não vai adiantar. Teria a menor chance. Não tem a menor chance. E casos assim, que você olha pro fato, não só pro fato, mas toda a complexidade de tudo que aconteceu naquele caminho, até, como eu falei no começo, aquele dia do julgamento. Então, muitas vezes, o juiz, por ser técnico, ele não vai olhar para trás, ele olha só para aquilo. E ali no júri, tanto a defesa quanto a acusação tem a possibilidade de mostrar, esse é o cidadão que está sendo julgado. Vocês querem ele condenado ou absolvido? Na minha opinião, é por isso que eu ainda acredito no júri. Entendo que existem algumas formas da gente melhorar o sistema e a qualidade dos jurados. Talvez isso pode ser aperfeiçoado, mas eu entendo que sim, que é ainda essa possibilidade. Agora, o problema do voto unânime, né? O voto unânime, como é exercido nos Estados Unidos, eu ainda não tenho uma opinião totalmente formada sobre isso, mas vai também de ter algum integrante do júri, o próprio filme que você comentou agora, Dan, O Jurado, da habilidade argumentativa do jurado. Então, um jurado ali que se Então, é um destaca. julgamento dentro de um julgamento. Sim. Né? E aí ele convence os outros a fazerem o que ele quer. E aí já fica aí Sim. a dica do filme, Tem né? tem esse viés, Tem né? esse viés. Então, É igual aluno de sala de aula, né? Sempre tem um ali que ou ele puxa pro bem ou ele puxa pro mal uma turminha, né? sim, exatamente. Só. Então, eu acho que esses dois pontos precisam ser analisados. Eu acho que não é o sistema perfeito. Aliás, eu nem acredito que há perfeição em alguma coisa, em algum lugar. Mas eu ainda acredito e faço votos para que continue como júri. Eu acho que tem pontos positivos, tá? Não tenho dúvida disso. Vocês trouxeram uns que eu acho que são os mais significativos mesmo, sabe? E eu acho que tem alguns pontos negativos, alguns são possíveis de solução, né? Como a questão da incomunicabilidade ou não dos jurados, né? Se votos por unanimidade ou não, enfim. Tem algumas coisas que me preocupam, né? Que, por exemplo, eu acho que nós temos, não tenho dúvida, nós temos promotores muito mais qualificados, de modo geral, no tribunal do júri do que advogados à torta e à direita. Por quê? Basta ser advogado, você não precisa nem ser criminalista. E eu conheço vários advogados que nem criminalistas são e que se colocam no tribunal do júri. Né? E a gente sabe que os nossos juízes, sobretudo o nosso Tribunal de Justiça de São Paulo, para eles declararem a nulidade Meu Deus. de um julgamento pelo fato do réu estar indefeso, é uma coisa assim, é uma no milhão. Então isso me preocupa, sabe? De modo geral, não os clientes de vocês, mas os clientes daquelas pessoas que normalmente são os mais necessitados, né? Exatamente. Então isso me chama a atenção. E até tem um ponto, que foi um caso positivo, um júri que eu fiz, eu fiz 3 júris. E 2 eu ganhei. Quando eu digo ganhar, é a tese palpável, né? E a tese palpável era botar em liberdade. Tá. E o que eu perdi, a Júlia nós fizemos juntos, não que a Inclusive, culpa fosse dela, né? Se teve algum culpado, fui eu. Mas, aliás, eu acho que foi o melhor júri que eu fiz. E foi o júri que eu mais perdi feio. Tá. Porque era um caso muito difícil, assim. Um dia, quem sabe, no outro episódio a gente fala sobre isso. Mas foi um júri que eu mais saí satisfeito, porque era um júri muito difícil. Tá. Era um filho acusado de matar o pai, o filho era drogado, enfim. Que, Mas inclusive... pode falar. Quem mais fez com a gente? Fala. Ele modificou a versão dele em plenário daquilo que a gente havia conversado. Então, nós estabelecemos ali uma linha de fala, né, dele. Uma tese, uma de acordo tese, com o que né? ele trouxe. E ele, ali, em plenário, resolveu mudar a versão dele. E aí a gente teve que adequar a nossa Ele tese estava preso? naquelas frações. Ele se consultou com um coleguinha de Exatamente. cela. E a gente teve uma fração, né, de tempo muito pequena para readequar pensar, toda né? uma tese. Exatamente. E aí esse júri, que foi o último júri que eu fiz, que foi um caso muito bacana, muito legal, assim, um caso interessantíssimo. Só que os jurados absolveram o cliente do crime conexo, que era o porte ilegal de arma de fogo, a arma que estava raspada. Porque aí vai para votação os crimes conexos. Mas absolveram de uma coisa que eu nem não tinha como defender, a arma estava lá. Então, assim, a
mas absolveram, tá? Tá. Então, isso me fez, lógico que foi maravilhoso pro cliente e tal, pra defesa e tal, mas assim, como justiça de um modo geral, sabe? Tá. Essas coisas me incomodam. Entendo. Mas eu vou aproveitar um ganchinho agora, Uhum. que eu encaixei na pauta, e quero perguntar uma coisa muito sensível pra vocês, e acho que vocês, melhor do que nenhuma outra advogada ou outras advogadas na nossa região, seriam mais perspicazes em esclarecer, talvez, para uma leva de novas criminalistas por aí, que estão vindo, que vocês estão formando. Ou até já formaram, né? Ih, já. Vocês já sentiram algum preconceito por serem mulheres advogadas criminalistas? Se sim, existe um perfil de cliente que vocês percebem que seriam preconceituosos? E aí vem o lado B que vocês já podem falar. E quais as virtudes que vocês percebem que, por serem mulheres, vocês têm uma sutileza muito melhor para aquele fato, sem humildade nenhuma, tá? Pode falar. Uhum. Que vocês percebem que, via de regra, os homens não têm. Olha, essa é uma pergunta muito complexa, né? Assim, tem várias Várias nuances. O respostas, episódio só várias, sobre isso. várias nuances. Mas assim, quando você me pergunta com relação a preconceito, eu já sofri preconceito, mas diferente do que você disse, não é do cliente, são nas instituições. E é pior do que com o cliente. Porque quando você já está com o cliente te escolheu. Por ser mulher ou não. Hoje, eu não sinto mais essa diferença, né? Mas eu precisei me provar muitas vezes capaz. Mas, dentro das instituições, o que eu percebo é um tratamento diferente na delegacia. Então, quando chega uma mulher na delegacia, é diferente. E eu comecei muito nova a advogar e, assim, advogar, como eu falo, assim, no chão de fábrica. Então, era delegacia... Uma coisa é a Camila hoje, outra coisa é a Camila quando começou. Exatamente. Hoje, por conta do tempo, não que eu não goste, eu gosto muito de entender o cliente, de atender ele, inclusive quando ele está preso, mas hoje o tempo não nos permite mais essa dinâmica. Tá. Mas antes, lá atrás, assim, quando a gente chegava na delegacia, eu era muito nova, mulher nova, eu percebia, tipo, o que você tá fazendo aqui? É mulher de quem? Porque quem vai Você é vir? advogado? Pergunta Quem sério. vai chegar? Entendi. Exatamente. Então, assim, sempre houve essa espera de alguém que pudesse me dar uma guarida. Tipo assim, você não veio sozinha, né? Alguém tá aqui pra te Você ajudar. não ia pegar esse caso Você não sozinho. ia fazer isso, né? Você Entendi. não tem essa condição, né? Em mesa de audiência, você percebe isso? Porque tem muita juíza, muita promotora hoje em dia, né? Aliás, acho que tem... Bom, nos titulares aqui de Campinas, criminal não, né? Mas, de modo geral, assim... Tem sim. Não, é mais em delegacia. Não, tem delegacia, tem presídio, tem no judiciário, tem no Ministério Público, em todos os lugares. É que a gente aprendeu, e justamente porque a gente se habitua, parece que a gente já tá com a casca, né? Com a couraça. Então, às vezes acontece e você nem liga. Mas eu trabalhei alguns anos com um advogado e ele ia comigo nos lugares. E as pessoas só se referiam a ele. Era assim, quando estendia a mão, era primeiro para ele. Entendi. Quando ia fazer alguma pergunta, e eu tô falando institucionalmente, em audiência, se referia primeiro a ele para depois chegar em mim. Então, tem sim, não, eu digo assim, com relação aos clientes é menor do que esse preconceito institucionalizado. Tá? Mas eu vejo também que não é perceptível. As pessoas que fazem isso não percebem. Elas nem estão ligadas do que está rolando. É estrutural. É estrutural. É de fato estrutural. E a gente vai lidando. Teve uma vez que eu cheguei na delegacia e Jaguariúna é pequeno, todo mundo sabe que eu tenho filho e tal, não sei o quê. Aí cheguei lá na delegacia para atender um caso de violência doméstica. É um caso assim que você fala, meu Deus, como que é isso? Eles estavam brigando. Você tava por quem? Pra socorrer. Ainda não sabia nem quem que era, eu só sei que era uma mulher que me chamou porque o marido e ela estavam na delegacia. Entendeu? Eu ainda nem estava entendendo o que estava acontecendo. Chego lá, esta mulher me conta, com o olho roxo, que ela não apanhou.
Não, doutor, eu não apanhei, não apanhei. E ele lá, bravíssimo, ela quis me dar uma facada, ela me deu uma facada. E quem estava na delegacia me pergunta, doutora, mas com quem ficou suas crianças para você estar aqui? Como, assim, tipo, se fosse, Não é da se sua fosse um conta, homem, primeiro. não, mas se Segundo, fosse um homem, você faria essa É pergunta? verdade, lógico que não. Por quê? Porque os cuidados maternos, os cuidados com as crianças tem que ser sempre colocado para as mulheres. Então, assim, tem situações que você fala, não, aí você respira e fala, não, tá tudo Uhum. bem, ficou lá em casa, tá tudo bem, fica tranquilo, viu? Vamos cuidar disso aqui então? Vamos cuidar do problema? Sim. E era um caso em que ele bateu nela. Mas quem estava registrando o boletim de ocorrência era ele de tentativa de homicídio. Porque ela teria dado uma facada nele, mas não tinha facada. Caramba. Você sente, Gia, essa diferença, esse preconceito, assim? Você sentia mais antes? Assim como a Camila mencionou, né? Uma coisa é vocês recém-formadas. Agora você vai na delegacia que todo mundo te conhece. Eu dei o exemplo da delegacia porque a Camila Exatamente. falou muito da delegacia. Mas quem já te conhece, enfim, né? Você já tem lá o seu respeito. Mas você sente isso? Sinto, Danilo. E é algo muito parecido com o que a Camila passou, né? No começo da advocacia criminal, que inclusive, à época, eu era advogada júnior do Danilo, a gente já trabalhava Verdade. junto. Então eu ia a delegacias e eu passei diversas situações extremamente constrangedoras. Sim. Então já chegou a ponto do escrivão pedir o meu número de WhatsApp para eu poder acessar o inquérito policial, sendo que eu estava com a procuração em mãos, de não me chamar por doutora ou por Giovana, mas falar, Flor, tá aqui o seu inquérito policial. Então, assim, há diversas situações que são extremamente constrangedoras que em algum momento, de tanto a gente passar por isso, a gente começa a criar algumas cascas. E aí a gente passa a ter um outro problema. Porque daí as pessoas nos acham grossas, né? Então, na verdade, você não é aquela mulher que impõe um limite, você é aquela mulher que é grosseira, né? Então, na verdade, mudam as qualificações que fazem sobre nós, mas essa questão estrutural, ela permanece. A gente estava falando do tribunal do júri, e tem uma coisa que eu noto muito no tribunal do júri, é o número de interrupções que a gente recebe comparado a homens. Sim. Né? Então, promotores costumam fazer muito mais apartes em nós mulheres do que aos advogados homens, ainda que a pauta de que esse advogado homem esteja falando, por exemplo, seja muito mais polêmica do que a tese que eu, Giovana, levei a plenário. E a gente tem que aprender a lidar com essa situação. Isso significa que, por muitas das vezes, a gente tem que se capacitar e se provar mais que o dobro, né? 3 vezes mais do que o homem, porque senão a gente vai perdendo espaço. Né? E isso acaba sendo cansativo. Por isso que eu até comentei... Porque às vezes você não tá num bom dia, né? Às vezes você não tá nem todo dia que você tá firme, você tem que ser. Tem dia que você acorda meio de saco cheio, parece um pouco mais sensível. Advogada, é uma mulher, opção que você não tem. A gente não tem essa opção. Não tem um dia. Não, hoje eu não estou no bom dia. Não tem. Então, isso acontece com bastante frequência. Delegacia de polícia é sempre um ambiente que, reiteradamente, a gente passa por essas situações de enfrentamento. É lógico que hoje, com as mulheres ocupando mais espaços no judiciário e a gente estando, né, nesses ambientes mais femininos, a gente começa a se sentir um pouco melhor, né? Mas isso também não significa que determinadas mulheres não vão sustentar um padrão machista. Sim. Né? Porque muitas vezes acontece. E eu ouso falar que eu sofri mais situações de violência de gênero na delegacia de polícia do que no presídio. Né? Porque muitas das vezes as pessoas pensam o inverso, né? O presídio deve ser muito pior para a mulher. E, na verdade, pelo menos comigo, Giovana, as minhas piores situações foram em delegacias de polícia. E isso vai diminuindo com o tempo. Talvez pela forma como a gente vá se posicionando nessas delegacias, vá se posicionando
nos lugares que a gente frequenta. Mas acredito que não ficaremos isenta tão logo desse tipo de violência estrutural. Eu acho que, eu tenho a impressão, não sei se vocês concordam, que é um processo, né? Eu imagino que, por exemplo, como a Teresa Doro passou, e ela é uma pessoa que eu tive muito pouco contato com ela, mas esse pouco contato, tive um contato de muito carinho, e inclusive apoiei ela na eleição dela para presidente da OAB. Depois, numa outra oportunidade, uma reeleição dela, cheguei a ser oposição, e eu era presidente de uma comissão super importante. Ela manteve, eu expliquei para ela as razões que eu não poderia seguir. Ela foi assim, ela me conquistou ali de uma forma que ela foi super legal, super bacana. Falou, isso não importa, quero você aqui e tal. Que eu fiquei assim, fiquei com vergonha. Eu abri mão, falei, olha, mas eu não me sinto à vontade. E desde então, sempre morou no meu coração. E ela era uma pessoa que, assim, vou falar que inimigos políticos de classe, de OAB, tá? Os inimigos políticos, falavam tudo dela, mas dizia, ela era uma super advogada. E eu não tive a oportunidade de ver o trabalho dela, assim, nunca vi, né? Vi ela como presidente da ordem, então, mas nunca trabalhei junto, nada. E ela deve ter vivido coisas assim, absurdas, né? Talvez por isso que ela ganhou aquela casca, era daquele jeitão, né? Que quem conhece sabe, chutando porta. E eu acho que as alunas de vocês, ou ex-alunas já advogadas, talvez passem menos do que vocês passaram, assim como eu acredito que vocês tenham passado menos do que a Teresa Doro passou. Sim. Isso não significa que a batalha não deva continuar e deva ser firme, né? Inclusive, vocês estavam falando agora há pouco, antes de começar, sobre uma associação de... É criminalistas ou é de advogados? É uma associação de advogadas, criminalistas e acadêmicas. Ah, caramba, ó, o filtro. Exatamente. Como é que chama? É UNA. UNA. É UNAA. Ah, Exatamente. Tá. União Legal. dos Advogadas, Criminalistas e Acadêmicas. Que bacana, que legal. E isso faz parte, eu acho, dessa evolução, sabe? Sim. Por muitos anos, se a gente parar para pensar lá atrás mesmo, as mulheres, elas eram incentivadas e se viam também como rivais, né? Então havia uma disputa, né? Hoje, na minha opinião, e pode ser até uma opinião não tão lúcida, assim, acreditando muito no mundo melhor, mas eu percebo isso, tá? Principalmente nessas associações, também na Abracrim, na UNA, que a gente se apoia, né? Então, poxa, aconteceu isso na delegacia e tal. Muitas vezes a gente recebe, né, mensagem de alunos ou de colegas advogados. O que eu faço nessa situação? Que é aquilo que você tinha falado. Antes a gente não tinha esse acesso, né? Mas eu vou te contar que, assim, quando alguém me pede ajuda, eu priorizo as mulheres. É bom isso, né? Não é? Você se coloca no lugar daquela pessoa há anos atrás, quando você precisou de ajuda, né? Exatamente. Então, é isso, porque a gente precisa desta união, precisa dessa força, e vou aqui puxar um gancho, e o fato de estarmos em duas aqui, isso revela muita coisa, né? E é muito bacana, porque é sobre isso, é um apoiando o outro, não é porque ela tá aqui que eu não tenho que estar, ou vice-versa, a gente não está em disputa. Nós estamos exatamente para nos apoiar e a conquistar mais espaço, porque o mundo masculino, o judiciário, né, já foi muito mais masculino, mas ainda assim tem até alguns aspectos, não só habitados por homens, mas masculinizados. Sim. Né? Então, é só ver o número de desembargadores do TJ de São Paulo. Exato. Agora tenhamos muitas juízas, né, vindas desses concursos dos últimos anos. Perfeito. É só olhar pro TJ, né? Exatamente. Mas então é isso, a gente estamos ocupando mais espaços, mas assim, uma corrente com um elo fechado, ela é mais difícil de ser quebrado. Então, concordo. eu entendo que é isso. A gente na advocacia criminal feminina tem que estar junto e apoiando sempre um outro, e as nossas alunas nessa toada, e estamos juntos. Continuar essa batalha. Por isso que eu falo que as acadêmicas estão incluídas nisso, né? Até na área de pesquisa mesmo. A gente tem pesquisado para conseguir publicar, por ser mulher, assim, os meios, as panelinhas, entendeu? Tem algumas coisas que, para você conseguir entrar nesses lugares, é mais difícil. É mais difícil, porque porque a gente
antes não fazia parte do cenário público, era reservado do cenário privado. Então, para a gente conseguir, e foi conseguindo, a gente está dando grandes passos largos em direção a isso, mas para você ser ouvida, por exemplo, com publicações, você tem que estar no meio de pessoas que tenham influências, e quem tem influência geralmente ainda não são as mulheres. Sim. E, Só pra- portanto, não serão priorizadas. E, né? portanto, não serão sabe, priorizadas. só pra não ser injusto com o TJ, tribunais, né? STJ, vê o número de ministras, e STF. Exatamente. Tinha que dar o exemplo, né? Exatamente. Ô, Gi, e agora vamos para a parte boa dessa pergunta. Começar por você. E em que situações, ou se quiser dar um exemplo prático, que você percebe que o fato de ser uma advogada criminalista propiciou a você um olhar, uma vantagem que um advogado, via de regra, talvez não olhasse para a sutileza da situação. Danilo, eu acho que todo caso que envolve violência doméstica contra a mulher, por exemplo, talvez a gente consiga ter uma abordagem melhor com essa mulher vítima, né? Ou até mesmo em casos que envolvem crimes sexuais, a gente consiga ter uma abordagem melhor com essas vítimas de crimes sexuais. Por quê? Porque estamos acostumadas a lidar com isso no nosso dia a dia e às vezes passamos por situações similares. É lógico que não na gravidade daquele cliente, mas em algum momento a gente vivenciou isso. Então, talvez esse fato faça com que a gente tenha uma abordagem um pouco mais sensível, um cuidado maior, tanto na hora de perguntar. Imaginemos que estamos numa audiência, portanto, e a gente vai fazer uma pergunta a uma mulher vítima de violência. Tá, independente de você ser assistente de acusação ou até tá na defesa. Ou até na É isso que defesa. eu ia te falar. Porque muitas essa é a das minha vezes a mulher, o fato dela estar nessa audiência já é uma revitimização, né? Então, se a pergunta ela é feita de uma forma um pouco mais grosseira, ou talvez não com a empatia suficiente, essa mulher ela vai se sentir agredida. E a mulher advogada tem essa sensibilidade já num passo anterior. Ela já vai formular essas perguntas pensando nisso. Tá. Só uma coisa que eu queria saber, se vocês acham, uma colocação, eu queria saber se vocês concordam. A questão da revitimização. Vamos partir de situações em que o fato não ocorreu. Certo. Tá? Ou ele ocorreu, mas não foi da forma que ela mencionou. Ou seja, a gente está numa linha entre uma importunação sexual e um estupro. Tá. Só que o que eu vejo que, além dessas características de que eu concordo totalmente, você sabe que lá no escritório eu sempre tento puxar o você ou a Maria nesses casos, por conta disso, eu vejo uma coisa, cá, que o ambiente da audiência fica diferente, né? Eu fiz uma audiência recente de um caso de estupro. O juiz titular estava ausente, achei que era ele, né? E por ser um juiz que, da época que eu sou advogado, já há 20 anos, ele já era juiz titular. E veio uma juíza, assim, super educada, né? Bem novinha de idade, mas conduziu muito bem a audiência, mas era um perfil diferente, Claro. né? E era um perfil que eu achei ali, inclusive, que o fato, até pela forma dela fazer perguntas, tá? Eu achei que se ali fosse uma advogada no meu lugar, a audiência ficaria diferente. Porque ali a discussão era a inexistência do fato. Tá. Então, assim, por ser a inexistência do fato, e eu nem acho que ela estava mentindo. A questão é se ela lembrava exatamente o que tinha ocorrido, porque ela estava Perfeito. pressupondo algumas coisas, Tá. tá? Mas era uma promotora também. Então, assim, teve algumas perguntas que eu achei que eu, por ser o homem, o réu homem, se fosse uma mulher fazendo a mesma pergunta, talvez não soasse tão ofensivo, sabe? Ou talvez não Entendi. soasse ofensivo, porque eu tomei muito cuidado. E teve pergunta ali que eu não fiz. Tá. E aí eu até me coloco e me pergunto se eu talvez não teria que ter exercido, sei lá, o direito à ampla defesa, porque a intenção não era. Mas Tá. ia ter que envolver muita intimidade, entendeu? Do ato, tal, parte íntima feminina, alguma coisa assim, que eu acho que se fosse uma mulher não teria, não daria essa impressão, sabe? Tá. O que você acha disso? Assim, faz sentido?
Faz sentido, sim. Na verdade, a hora que você estava falando, eu fiquei pensando que, assim, parece que o jogo virou. Porque quando a gente pensa nisso, lá quando surgiu a Lei Maria da Penha, lá atrás, e nos crimes que aconteciam na década de 80, 90, né? A gente raramente teria uma audiência só com a maioria de mulheres, né? E por isso que eu pensei, nossa, tem mais mulheres do que homens nessa audiência. Foi nesse sentido que eu falei, parece que o jogo virou. Mas, com certeza, tem alguns aspectos que a gente ainda, por conta desse entendimento de gênero, a gente não fica tão à vontade para fazer as perguntas, né? E mesmo eu, quando estou defendendo um réu num caso, porque eu faço a defesa de réus que são acusados de violência contra a mulher. Eu poupo de alguma maneira como é que eu vou perguntar isso, né? Mas eu faço a pergunta. De alguma maneira eu tento ajustar para que aquela pergunta chegue justamente nesses casos de inexistência do fato. Sim. Porque assim, claro que é a maioria dos casos, né, que a gente vê que realmente não houve a violência contra a mulher. Mas existem sim esses casos. Sim. Não tem como a gente passar pano e fingir que isso não acontece. Sim, pelo contrário, né? Pelo contrário, a gente também tem que expor esses casos, até porque esses casos prejudicam e muito mulheres que realmente são vítimas de violência. Que é a grande maioria, sem sombra de dúvida. Que é a grande maioria, sem sombra de dúvida, mas também tem esses outros casos. E que as coisas ficam muito bem comprovadas ali é importante, né? Sim. Eu no começo da minha carreira ali, bem para trás, e também quando eu comecei a dar aula, eu peguei essa coisa da violência contra a mulher como a minha bandeira. Parece que é um adesivo que colou em mim e eu trabalho e atuo muito nisso. E no começo eu só atendia mulheres vítimas de violência contra a mulher. Até que, em determinado momento, chegou um caso de um rapaz de 19 anos que estava preso em flagrante porque tinha agredido a ex-namorada. E os pais foram me procurar e eu não entendi por que eles estavam me procurando. Eu falei, ué, mas por que você tá aqui? Porque, na verdade, meu querido, tá errado. Eu sou advogada de vítimas. Eu não concordo com o que o teu filho fez e eu não vou defender ele. Bem assim mesmo, sabe? Curta e grossa. Ele, não, eu vim aqui porque você é especialista e não vai ter ninguém melhor para entender o que houve do que você que é especialista na área. Você já ouviu muitas vítimas e você vai saber o que aconteceu ali. Você me fez lembrar da estratégia, e eu acho que pelos mesmos motivos, do Neymar que contratou a Maíra Fernandes, né? Exatamente. Eu ia até aproveitar esse gancho, Cá, porque... Mas eu só um negócio, contratou? Então, eu falei assim, eu falei assim, só pra... O que aconteceu? Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou lá conversar com ele na cadeia, ele tava preso, aqui em Hortolândia, eu falei, eu vou lá conversar com ele, e se eu ver que ele vai me falar o que tá realmente acontecendo, como é que se deram os fatos, eu topo, mas eu preciso saber dele se vai dar uma parceria legal esse trabalho, e se ele se entende como um agressor. E aí, olha, essa história rende muito essa história, mas aí eu fui no presídio, falei com ele, no começo ele mentiu, falou, não, ela bateu na janela, o olho, imagina, abriu o supercílio, mas foi porque ela me empurrou, eu empurrei de volta e ela bateu na janela, no vidro e cortou. Aí eu dei risada, falei, olha, meu querido, é o seguinte, não é verdade o que você tá me falando, porque aqui ela falou isso, isso aqui. Ela te odeia? Ela quer fazer alguma coisa contra você? Você deve alguma coisa pra ela? Ela tem razão, um motivo pra deixar você aqui? Ele, não, eu não sei o que acontece com ela. Falei, então tá bom, você tá preso, eu tô solto, eu tô indo embora. Tchau, obrigada, fica com Deus. Ele, não, peraí, volta, eu vou falar. Eu bati nela. Cara, Gi, na hora que ele falou isso, eu falei, como que o teu pé saiu do chão e foi parar na cabeça de uma mulher? Como que você tem coragem de me falar isso? Ele, doutora, a senhora não queria que eu falasse a verdade. Eu falei, eu queria, mas eu não tô acreditando. E aí, no fim, a gente trocou uma ideia ali, principalmente sobre como ele chegou nessa condição de achar que ele poderia bater nela. Porque eu perguntei, você bate nos seus amigos? Sim. Você briga na rua, briga em bar? Alguma vez aconteceu? Não. É só nas mulheres mesmo, só na sua namorada, ex-namorada, é só assim mesmo que você vira valente. E era um jovem, né?
Então eu tive essa possibilidade de pegar ainda um barro a ser moldado. E aí a gente fechou, contratou, e aí eu propus na época, e ainda nem tinha na lei, agora tem a possibilidade de tratamento psicológico, né? Antes não tinha. E eu propus isso como uma medida cautelar para o juiz, né? Com a concordância do Ministério Público, e eles falaram: então tá bom, Camila, você garante que ele vai cumprir? Falei: olha, eu sempre trabalhei com vítimas e eu estou muito afim de testar, de fazer Sim, isso e ver se dá sim. certo. E ele fez o tratamento. Ai, É um caso, assim, é um ponto que me fez marcante. marcante, que me deu a virada de chave em acreditar que ainda tem a possibilidade de mudança realmente nesse aspecto com relação à violência. Sim, nossa, que bom. E o que você ia falar, Gi? Que eu Eu ia pegar o gancho interrompi? do que a Ká estava contando para falar da contratação de mulheres para conduzir a defesa de um réu acusado por violência doméstica, porque nós tivemos muito recentemente um caso de uma advogada, que eu não vou citar o nome, mas extremamente conhecida, em um caso público, que pegou a defesa de um réu acusado pelo crime de estupro. E ela foi linchada na internet, né? Porque ela, enquanto mulher e enquanto mulher que levantava pautas feministas, não poderia ter pegado um caso como esse, né? Como se ela tivesse que decidir: ou você é uma mulher que levanta pautas de direito Ou das você mulheres, concorda com Sim. estupro. ou você vai defender alguém que Meu cometeu Deus. o crime de estupro. É como se essas duas pautas ou essas duas partes da vida da mulher não pudessem se coincidir em algum momento. Como se ela fosse uma traidora do movimento. Exatamente. E aí ela foi extremamente criticada na internet. Houve um grande linchamento por conta dessa decisão dela. Então a gente, às vezes, tem que dar um passo atrás, que é algo que a Ká já até falou aqui, de questionamentos que não seriam levantados se fosse um homem contratando outro homem para defender, Sim. né? Ainda que esse homem, por exemplo, advogado, levante pautas do direito das mulheres, Sim. né? Sim. Então a gente passa por alguns outros enfrentamentos, inclusive enfrentamentos públicos, que vão investigar a nossa Sim. vida privada, para verificar se aquilo está do entendimento do que eles acreditam ser o mais correto. Sim. É. E tem alguma questão que, por valor pessoal ou propósito profissional, propósito de vida, vocês trazem para o cotidiano profissional e, em razão disso, determinado caso vocês não pegam? Ou seja pela capa, ou seja pela situação em si, não necessariamente pela capa. Por exemplo, a gente sabe, lá no escritório a gente tem duas premissas, né? Duas situações. Então, assim, quase nunca a gente pega um crime de racismo Uhum. e quase nunca a gente pega crime de violência sexual contra criança. Uhum. Agora, se a gente perceber que tem indícios, assim, fortíssimos de que a pessoa é inocente, Tá. cara, então, antes de tudo, a pessoa é inocente, entendeu? Lógico que a gente nunca vai saber exatamente, a gente analisa indícios, Sim. né? E o indício não é só do que o cliente fala, é por conta das circunstâncias, de elementos que eles mostram para nós, né? Então, assim, ontem mesmo eu atendi um caso que era um caso de estupro. Vou atender, porque a indicação era de um outro amigo advogado, Uhum. enfim, pediu para eu atender essa pessoa, que era muito próxima, assim, até pelo relacionamento. Vou atender, se eu vou pegar são outros 500. Tá. E aí eu achei que, de fato, né, mais um crime de estupro vindo aqui. E ele falando que era mentira, tal, quando eu vejo que tem uma gravação mesmo dele, gravando a menina, falando: não, eu mentindo, você ouviu, né? Uhum. Quem que vai acreditar? Em mim ou vai acreditar em você? Só que o menino foi perspicaz e gravou. Só que é o primeiro caso que eu tenho que a pessoa consegue gravar uma confissão Sim. dessa. Falou: opa, peraí, esse caso aqui eu vou pegar. Sim. Não vou julgar pela capa, porque antes de tudo ele é inocente. E vocês, têm algum desses? Quer falar, Gi? Eu falaria também os crimes sexuais contra crianças, né? E eu acho que eu tenho isso muito marcado em mim, porque foi o primeiro caso que eu peguei enquanto advogada de um convênio da defensoria na época, Nossa. em que eu tive que defender a mãe e o padrasto de uma violência sexual cometida contra uma bebezinha de 3 meses. E havia ainda nesse caso o crime de tortura, porque no susto, né, ele teria arremessado a criança bateu a Nossa cabeça, Senhora.
e eles optaram por não levar ao hospital para que ninguém soubesse do que tinha acontecido. Tá. Né? E aí, depois de alguns dias, precisaram levar porque tinha um traumatismo naquela bebê. E eu acho que esse caso me marcou tanto e foi tão forte o que tinha ali naquele processo que tanto é que eu lembro dele até hoje e eu acho que isso me marcou de uma maneira que eu não quero trabalhar de novo. Pesado, né? E você, Cá? Na verdade, de hoje, assim, eu acho que não tem. Eu já tive algumas coisas nesse sentido. Eu me lembro que também a defensoria, quando a gente começa ali na defensoria, vem uns casos que é para testar a gente, né? Testam se você vai se manter na advocacia Na criminal. advocacia criminal, exatamente. Que era também uma acusação dessas. E ali eu falei, nossa, que difícil. Fiz a defesa, acabei fazendo a defesa. Mas depois ele contratou um outro advogado, saiu da defensoria e foi embora naquele caso específico. Mas hoje, eu não tenho, sabe? É o caso em si. Porque Pode ser qualquer crime. Depende se o caso não bater, o cliente o não... meu filtro é meio que eu acreditar na tese. Exato, Se eu, exatamente. Camila, enquanto analisando o caso, entender que cabe alguma tese juridicamente plausível, eu com certeza vou admitir o caso, independente do crime. Tá, é defensável, né? Alguma das teses Na defensável. verdade, não é pelo crime, né? É Tá. pelas teses, se cabe, se não cabe. É que tem alguns casos, e aí eu falo assim, por exemplo, de um cliente, numa época, que me falava uma coisa, daqui a pouco falava outra coisa, aí você falava uma tese. Então, é meio que assim, não depende muito do crime. É o caso em si, como que lida. E muitas vezes é ético da nossa parte não admitir o caso justamente porque você não vai conseguir dar 100% Sim. de você naquilo. Se aquilo Exato. te dispara gatilhos, né? Então, por exemplo, uma mulher, porque a gente sabe que muitas mulheres já sofreram violência sexual durante a vida, em algum momento aconteceu. Se aquela advogada não tem condição psicológica, no sentido de estrutura, para defender um caso desse, O caso mexe com ela. o caso mexe, tem um gatilho, o meu conselho para essa advogada é que realmente não faça. Sim. Exato. Porque ela vai sofrer e o cliente sofre. Então, não é legal, né? Na minha Sim. concepção, eu acho que é mais o caso, como ele chega, tudo. Mas, assim, a gente sabe, né, Gi, né? Hoje, a gente, com uma certa rodagem, né? Quilômetros rodados, hoje a gente consegue ter essa luz e entendimento, né? E um dos privilégios que a gente tem, talvez o maior deles, da advocacia privada, é você falar não. Exatamente. Não quero. Exatamente. Por quê? Porque eu não quero. Exatamente. Eu não vou mais. E se não você quero. não tem condição de ser o melhor para aquela pessoa, é justo que você fale para ela. Não tem dinheiro que pague Sim. você não ser 100% no caso. Você Sim. tem que acreditar na tese. Se você não acreditar na tese, meu amigo, ninguém vai comprar a tua tese. Sim. Eu tive ano passado, acho, foi atender um casal e o rapaz tinha sido acusado pela sobrinha de importunação. Na verdade, deu até estupro, porque ele teria colocado a mão na genitália dela, no órgão sexual dela, assim, passou a mão na perna e fazia muito tempo. E olha que loucura, ela era menor de idade, ela comentou isso com o namorado, depois dos 18, o namorado ficou indignado e falou, não, mas você deixa isso, era o tio, e o tio trabalhava junto com o pai, assim, na mesma empresa. Ela foi na delegacia, fez um boletim de ocorrência, aí ele foi na delegacia e confessou, falou, não, é verdade, mas já faz muito tempo, até pedi desculpa pra ela e tal. Uma coisa assim, que não tinha prova nenhuma, tava morto, ele foi lá e acabou confessando, dentro de uma ingenuidade e de um arrependimento. Olha, mas eu pedi desculpa. Sim. A hora que ele chegou com a esposa, eles indignados com a menina, por que que ela fez isso? Porque já tinha passado muito tempo, a esposa, inclusive. Esposa, que era esposa dele na época. Olha que loucura. A hora que eu vi o cara, não era um cara, porque a gente tem estereótipos, né? Sim. E era o estereótipo que você jamais imaginaria que faria aquilo. Tá. Quando o cara falou que era, eu fiquei olhando assim, falei, não, ele falou que fez. Porque eu tinha certeza que ele ia falar que não. Só que até então eu não tinha lido a confissão dele na delegacia. Aí eu falei, amigo, deixa eu te falar uma coisa, não é o caso que eu pego aqui, eu não vou pegar, porque eu não quis pegar. Ele achou que era ele tava reprimindo ela.
Entende? Entendo. Mas enfim, né? A gente tem essa coisa de caso que a gente quer ou não quer pegar, seja por que motivo for. Esse caso mesmo desse garoto, né? Eu falo que é um garoto, 19 anos. A minha resistência ali, primária, era não vou pegar. Uhum. E aí, quando eu fui olhar para o caso especificamente, naquela situação, eu acho que eu colaborei, não só juridicamente com ele, no sentido de dar a tese, tirar ele de dentro da cadeia, Sim. e outra possibilidade para uma vida diferente, né? Então, também, né, que a pessoa que sonha, né, a pessoa que acha que vai mudar o mundo. Mas eu acho que a nossa oportunidade também dentro da advocacia criminal é criar esta consciência, Sim. né? E principalmente nesses casos de violência contra a mulher. Porque a maioria das pessoas, dos homens que agridem mulheres, entende que aquilo nem é crime. Não. Isso aqui, imagina, a gente tava ali e Absurdo, ameaça, né? coação. Então, Quando a mulher não é julgada por estragar a família porque ela denunciou na exatamente. E delegacia, ela fez um também boletim se de julga, ocorrência. porque, nossa, e agora o que eu vou fazer com a minha vida que... Não. Ainda mais a sociedade entender hoje que há uma previsão de violência psicológica, né? Sim. Essa é a mais difícil de entender, né? Exatamente, porque se a sociedade ainda não aceita muitas das vezes que aquilo é uma violência física, né? Que Imagina o bater, psicológica. imagina a psicológica. Sim. Nossa, é muito difícil, né? Mas é a oportunidade que a gente tem de Passo a passo, uma passo a construção. passo, Seguir. construindo, mudar E essa realidade. é uma forma até de homenagear aquelas que há décadas atrás começaram a construir algo para mostrar que a lesão corporal, a vias de fato contra a mulher, não pode ser admitida, né? Tem que ser Exatamente. abolida. Hoje o papel de vocês é mostrar que a violência psicológica é uma Exatamente. violência muitas vezes mais grave do que a física, né? Exatamente. Porque essa muitas vezes pode não ser cicatrizada. Exatamente. Bom, gente, como tudo é bom, vai chegando ao final. Eu falei para vocês que vai passar rápido. Passa né? mesmo. Eu preparei um pontinho chave. Eu queria que vocês dissessem o seguinte. Talvez numa frase ou numa mensagem curta, que vocês dissessem o porquê vale a pena, se é que vale, responda na mensagem, ser advogada criminalista. Que missão, hein? Olha Também só, achei dura. uma missão para inspirar. Sabe Vou que isso deixar- vai um corte para as redes sociais, né? Só nessa mensagem. Bom, olha, então deixa eu pensar aqui. Eu acredito muito que vale a pena ser advogada criminalista. Primeiro, justamente por esse sonho de mudança de realidade social, em que eu pauto a minha carreira, e porque nós mulheres precisamos ocupar mais esses espaços justamente por nossas habilidades e competências que são muito amplas e até muitas vezes porque pelas coisas que nós passamos. Então, se a gente tem que correr, se as pessoas têm que correr, nós temos que correr o dobro. Se a gente tem que olhar, a gente tem que olhar de maneira ampla para todo o fato. E até isso que está na gente de cuidado tem um diferencial. Então, ser mulher, advogada e criminalista, com certeza é a possibilidade de mudança social, não só para quem recebe o atendimento, mas para as outras mulheres também. Que bom, muito bom. E você, Gi? Qual a mensagem? Danilo, eu concordo com a Ká. Eu acho que toda a nossa caminhada, na verdade, ela vem principalmente objetivando um futuro diferente para aqueles que vêm depois de nós. Quando a gente estava falando sobre a Doro, quando a gente estava falando de tantas mulheres que sofreram muito no ingresso da advocacia, e da advocacia como um todo, né? Quem dirá da advocacia criminal, isso significa que houve uma luta anterior para facilitar a nossa caminhada. Sim. E eu acho que é uma forma da gente honrar essa luta, é a gente continuar e querer uma advocacia igualitária, principalmente a advocacia criminal. E eu entendo que existem mulheres que em algum momento vão desanimar. Porque, de fato, é muito duro você ter que acordar todos os dias empenhada e com aquela casca de seguir adiante. Mas estar em locais
ou frequentar ambientes em que há outras mulheres advogadas criminalistas, eu acho que isso faz com que quando uma cai, tenham tantas outras para puxar a mão. Sim. Para continuar uma caminhada e para continuar uma luta. Eu acho que isso faz toda a diferença. Então, não só vale a pena, como eu sempre falo para as minhas alunas, e eu acho que é muito bom deixar isso frisado aqui, que se em algum momento elas caírem, que elas possam encontrar em nós, professoras, a mão para puxar. Né? Exatamente. Fala o nome de uma advogada criminalista que é seu norte, que você admira. Eu admiro muito a Patrícia Vanzolini. Cá? Eu vou copiar aqui a Gi. A Patrícia é uma advogada que eu diria que ela inspira, não só porque ela está nas trincheiras e a gente vê que realmente ela está nas trincheiras, mas também porque ela é acadêmica, está sempre procurando estudar, entender melhor, professora de muitas e muitas advogadas. Então, ela é, sim, a inspiração pra gente, dentre muitas outras, né? A gente cita a Patrícia porque a gente está em São Paulo, no Sim. estado de São Paulo, mas tem, nossa, Sim. infinitas mulheres aí, todas Sim. aquelas que estão na UNA. Eu gosto muito da Patrícia, lógico, mas falando um nome, assim, né? Vocês não me perguntaram, mas eu vou falar. Adoro a Cavalcante, pra mim, assim, ela é sensacional, sabe? Sensacional. Bom, minhas amigas queridas, foi um prazer gigantesco tê-las aqui. Foi muito bom, o tempo passou rapidíssimo, né? A gente vai falando, o tempo passa, a gente não percebe. Mas deu para exaurir as perguntas, e a gente até acrescentou a questão do júri, que não estava na pauta. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês, viu? Obrigada, muito obrigada. Eu acho que é uma bela oportunidade da gente falar um pouco sobre isso, né? Sobre esses temas tão relevantes para a advocacia. E estar aqui com a Gi e com você, Dan, para mim é uma honra. Com certeza estou saindo aqui maior do que eu entrei. Obrigado. Honra é minha. Eu também agradeço, Ká, por poder dividir com você essa bancada. E, Danilo, eu agradeço não só pelo convite de hoje, mas porque o Danilo foi quem me deu a oportunidade de estar na advocacia criminal. O Danilo foi quem me ensinou, e eu falo isso em sala de aula todos os semestres, né? Puxando o gancho do que você falou, Ká, sobre uma ideia de que os advogados, eles são... eles competem, né, entre si. O Danilo foi a pessoa que nunca senti isso. O Danilo não tinha a menor ideia se eu permaneceria ou não permaneceria no escritório dele. E ele me ensinou absolutamente tudo. E eu acho que se eu não tivesse aprendido da maneira como eu aprendi há 10, 11 anos atrás... Vai entregando a idade, pessoal. Talvez eu tivesse desistido da advocacia criminal. Sim. Talvez eu tivesse buscado qualquer outra coisa, ainda que a advocacia criminal fosse aquilo que eu, no fundo, queria fazer. Então, Danilo, você certamente mudou a minha vida lá atrás e continua mudando até hoje. Obrigado, Gi. Bacana. Obrigado. Só porque vou trazer mais podcast, eu vou saber dessas coisas aqui, eu não sabia disso. Obrigado, Gi. É tudo mérito seu. Tá? Imagina. Eu aqui, você super ajuda a gente. Foi, assim, muito legal. A Cá precisa tomar um café com a gente lá no escritório, Com certeza. né? Sim, A Gi é sócia do escritório agora, assim, a gente tá com uma banca super forte, estamos muito felizes, né? Com a nossa equipe, e a gente precisa que você vá tomar um café com a gente lá, Cá. Com certeza. A gente continua essa conversa do podcast lá. Beleza. Tá bom? Só uma série. Combinado, pessoal. E foi-se aqui mais um episódio do Conclusos. Se você gostou, curta, compartilhe, comente, mande esse episódio para algum colega, para alguma advogada, principalmente, que possa se interessar por esse assunto, e vai lá no nosso histórico de episódios, vê lá se tem algum tema que possa fazer parte do seu cotidiano e que você possa se interessar, assista e nos acompanhe no Spotify e no YouTube. Até o próximo episódio.